Sabe quando existe aquele problema que a gente olha e fala: "Não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu já rodei, rodei, rodei e não acho uma solução, não sei como sair daqui". Se você já passou por isso, conhece alguém que está passando por isso nesse exato momento, fica aqui comigo, que eu vou te mostrar que quando nós somos filhos, nós carregamos uma promessa, Deus faz brotar até mesmo água no deserto. Até mesmo água no deserto, e eu vou te provar. E eu vou te provar aqui. Fica aqui comigo. Prazer, eu sou Cleide Souza. Eu estou aqui para te auxiliar e te ajudar no teu chamado, te impulsionar, te encorajar a você não desistir, a você não parar no meio do caminho, porque muitas vezes a gente tem promessa sim, mas nós acabamos não vivendo essas promessas porque sempre paramos, sempre desistimos, não conseguimos avançar seja por medo, seja por falta de encorajamento, seja por achar que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Se você aceitou ser filho de Deus, tem jeito. Se a gente está vivo, tem jeito. Tem jeito, e eu vou te mostrar aqui uma passagem que vai abrir a sua visão hoje. Eu profetizo que a partir desta passagem, a sua visão vai ser aberta para soluções, para grandes ideias, para grandes coisas na sua vida hoje. E para te exemplificar isso, eu trouxe uma palavra que está lá em Gênesis 21, que é quando Abraão tem que pedir para Agar e Ismael, que é o filho dele, se retirar do acampamento. Quando você pode ler a história completa, mas quando Isaac nasceu, o Ismael, quando Isaac nasceu, ele foi desmamado, o Abraão fez uma grande festa para eles, Ismael começou a rir, Sara viu, começou aquelas contendas entre filho da serva, a serva, querendo, às vezes, ocupar um lugar que não era para ser ocupado, porque tem um filho com o dono ali de tudo, que é Abraão. Começou as contendas. E nisso, que Sara viu Ismael rindo do filho dela, Isaac, ela pediu para que Abraão expulsasse ali do acampamento Agar, que era a serva dela, e, e o Ismael, que é também filho de Abraão. Mas o que eu quero te contar aqui é que Abraão consultou a Deus sobre isso, e Deus orientou Abraão, que é o que nós devemos fazer sempre. Tudo bem que tem algo ali que precisa ser decidido, mas não se decida sem consultar a Deus antes. E foi isso que Abraão fez, e Deus respondeu. E eu vou usar essa parte aqui que Deus respondeu para falar um pouquinho mais lá na frente, para você entender o que eu vou querer dizer. Deus disse: Não se lastime por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, conceda, porquanto Isaque é que é a tua descendência, será considerada perpetuamente. Mas o filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça, ele é teu filho, né? E Deus fez uma promessa aqui para Isaac. Vamos gravar isso. Ele fez uma promessa para Isaac. Ele fez uma promessa para Ismael também, que Abraão não precisava se preocupar, que ele ia cuidar de Ismael e ia fazer dele uma grande nação. Tem promessa. Aqui é uma promessa que Deus fez. Ele não volta atrás, ele não mente e ele não retrocede naquilo que é falado, ok? Então, eles pegaram, saíram, foram para o deserto, ficaram perambulando no deserto, a água acabou, porque Abraão deu para eles água, não deu muita coisa, deu água ali para ela, aqui você pode ler completo, né? Levantou-se, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água. Ali não cabia muita água. Eles falam aqui que é mais ou menos, não passa de 5 litros, eu acho. Imagina para você andar num deserto. Para você andar num deserto. Muitas pessoas criticam Abraão porque ele não fez muita coisa, mas Abraão consultou a Deus e Deus falou para ele não se preocupar, que Deus falou: "Eu vou cuidar deles. Eu vou cuidar deles". E então eles foram para o deserto, a água acabou, Agar se preocupou, a Agar não sabia talvez da promessa, ela se preocupou, começou a chorar, falou: a gente vai morrer aqui no deserto, não tem água. Agar não via água em lugar nenhum, gente. Grava isso, Agar não via água, a gente vai morrer. Colocou o menino debaixo de uma sombra, colocou Ismael ali e sabemos como que é mãe. Imagina você saber que seu filho vai morrer, você vai ficar ali olhando para ele. Ela foi para longe para poder não sentir a dor da perca do filho.
porque já estava com uma insolação terrível, andando no deserto, sem água. E ela foi para o cantinho dela e começou a chorar no cantinho dela. Ismael começou a chorar no canto dele, começou a gritar, começou a chorar, exclamar. Não sabemos se ele pediu algo ali, que ele já era grandinho, né? Ele já era mais velho que Isaac. Não sabemos o que ele pediu ali, o que ele falou com Deus. Mas chega um momento que Deus escuta e manda um anjo responder. E aí chega nessa parte aqui, ó. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Por que ele falou que Deus ouviu o clamor do menino? Porque o menino carrega a promessa. Por mais do que aconteceu, do que fizeram, ele tem uma promessa. Ele estava perambulando no deserto. Ele estava achando que nada ia dar certo mais para ele. Você também pode estar passando por isso, achando que não tem saída, que não tem água, que não existe água aqui nesse deserto, eu vou morrer aqui, com sede. Você pode também estar achando isso. Mas se você carrega uma promessa, você não precisa ficar com medo. E é isso mesmo aqui que o anjo disse: não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino. Antes mesmo, lá na história um pouco mais para trás, Deus ouviu Agar e mandou ela voltar, porque não era tempo dela sair. E Deus mandou ela voltar. Só que agora ele ouviu o menino, porque o menino carrega promessa. Ele fez uma promessa lá atrás para Abraão. Então agora precisa ser cumprida. E depois continua assim, ó: ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Depois que Deus, nós sabemos que nós temos uma promessa. Ele já diz para a gente não ter medo, para a gente não se preocupar. Ele já diz para a gente ser forte, para a gente ser corajoso. Ok. Só que ele também diz aqui, ó: ergue-te, levanta, levanta. Levanta. Ele fala para a gente levantar. Ele não vai vir aqui e te levantar. Mas muitas vezes ele vai pedir para alguém vir aqui e te dar a mão para você levantar. Você não pode não tá aguentando mais. Você pode achar que não tem mais saída. Deus vai enviar um anjo dele a vir te segurar pela mão e te levantar. Aqui no caso foi Agar, que foi até o filho, pegou pela mão e levantou. Mas isso quer dizer também que aqui na Terra existem pessoas que são enviadas de Deus para pegar na nossa mão, para nos levantar e nos fazer cumprir ali, levantar para ver o que Deus vai fazer. Porque nós precisamos primeiro dar um passo, depois Deus coloca o chão, depois ele vem com algo a mais. Ele não falou assim, ó, vai lá, erga-te um menino que eu vou fazer isso. Não. Ele dá um comando, você faz, depois ele dá outro comando. Sempre foi assim. Ele fez também com Samuel, falou, vai até a casa de Jessé, que eu vou escolher um rei lá. Ele não falou quem. Ele não falou quem. Hoje em dia a gente fica, tá, mas quem? Mas como? A que idade? Mas qual? Ah, mandou levantar, mas o que o senhor vai fazer? Você mandando levantar, mas e aí? Não, vou ficar aqui até acontecer alguma coisa. Eu vou ficar aqui deitadinha aqui até acontecer. Deus vai mandar alguma coisa aqui. Não, primeiro ele não vai mandar nada enquanto você não levantar. Você não acreditar, você não levantar. Fé é você levantar quando ele mandar. Mesmo sem ver nada, tá vendo deserto ainda, tô vendo tudo areia ainda. Pra que Deus tá mandando levantar daqui? Mas ele dá um comando, você cumpre. E depois que ele dá o próximo, não espere que Deus vai dar 3 comandos de uma vez para você. Não espere isso. Dá primeiro o primeiro passo de fé e depois ele vai te orientar no meio do caminho. Ele não vai te orientar tudo uma carta pronta. Não vai. Não vai. E depois que ele manda você levantar, diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. E depois ele viveu no deserto de Perã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa, e assim foi, né? E assim foi. Mas você percebe que, mesmo a gente não vendo saída, mesmo a gente estando no deserto, Deus faz brotar água. Por que aqui diz que
Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos dela estavam tão focados no problema, estava tão focado que não tem mais saída, que não tem jeito, que não consegue ver saída, não consegue ver nada, porque o olhar está muito preocupado, o olhar está muito pensando no problema, está muito achando, eu vou morrer, está profetizando só para coisa ruim, vai dar ruim. E profetizou lá, deixou o menino lá e vai morrer. Que é o mesmo jeito que a gente pode profetizar para bom, a gente profetiza para ruim também. Mas, quando nós temos uma promessa, Deus vem e abre rios de água no deserto, faz brotar água da onde não existe. E aqui diz, né, que ela pôde enxergar uma fonte de boas águas, uma fonte de boas águas. Às vezes as oportunidades estão na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Deus precisa vir e abrir os nossos olhos para aquilo, que aquilo é uma oportunidade, aquilo é algo bom. Quantas vezes, gente, eu já não olhei a vida de outras pessoas, alguns negócios. Falei, mas por que ela não está fazendo isso? Mas por que ela não está fazendo aquilo? Mas por que ela não faz isso aqui? Por que ela não expande? Por que ela não cresce isso daqui? A pessoa não consegue ver. A pessoa não consegue ver. Precisa de Deus vir e abrir os olhos da pessoa. Ele vai usar, às vezes, outras pessoas para vir abrir os seus olhos, tá? Vamos também achar que tudo é a gente ficar parado aqui achando que vai vir um negócio aqui. Mas ali, quando ela enxergou essas águas, os poços, eles faziam naquela época no deserto, né? Eles faziam os poços e escondiam os poços. Eles escondiam para as pessoas, acho que não sei como que era naquela época, mas eles escondiam os poços. Eles não deixavam os poços muito abertos assim. Eles faziam e escondiam, colocavam ali uns negócios, escondia. E quando disse que Deus abriu os olhos de Agar, com certeza ele direcionou ela onde tinha um poço, naquele deserto. Ele foi direcionando ela. Então, muitas vezes os nossos olhos estão tampados, estão com escamas. Estão com escamas. E é preciso pedir para Deus tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa ver as oportunidades, para que a gente possa ver a água brotar no deserto. Porque muitas vezes a gente não vê nada. Está tudo tampado. Está tudo tampado. Peça para que Deus envie pessoas para te ajudar. Peça para que Deus envie pessoas para abrir os seus olhos. Pessoas que sejam da parte dele mesmo. Pessoas que não vai te passar para trás. Pessoas que não vai te fazer passar por mais injustiças. Porque só ele conhece o coração do homem. Só ele sabe quem enviar. Só ele sabe. Mas Satanás também sabe. E ele sabe também imitar. Então, peça sempre discernimento a Deus, porque muitas vezes vai parecer que é de Deus, vai ter cheiro que é de Deus, vai falar só pode ser de Deus, mas não vai ser de Deus. Porque o inferno ele imita. O inferno ele imita tudo que é de Deus. E ele faz a gente que é filho, às vezes se enganar. Às vezes a gente achar. Por ter pressa demais, por ir demais com a sede ao pote, por não consultar a Deus igual Abraão faz, sempre ele fazia isso. Ele consultava primeiro para pedir orientação. E aí você me pergunta, mas Cleide, que promessa eu tenho? Que promessa eu tenho? Você tem sim, muitas promessas. E se você se apegar a elas e profetizar elas na sua vida todos os dias, eu te garanto que a tua vida vai mudar. E você ter fé e crer que aquilo ali não é revogado, que aquilo ali não é voltado atrás, você vai mudar de vida. A sua vida muda com toda certeza, porque eu tenho um pai que não volta atrás na palavra dele. Eu tenho um pai que nunca deixou de cumprir aquilo que ele falou. E se você tem esse mesmo pai, você pode acreditar que as coisas vão mudar na sua vida. E eu vou te contar aqui 10 promessas, só 10 eu vou te falar. Só 10 que você tem para você ver o quanto você pode acreditar que a tua vida pode mudar. Ismael tinha uma promessa ali. Deus deixou uma promessa para ele. E ele prosperou, mesmo no deserto. Aqui diz que ele. Aqui, ó. Deus esteve com o menino. Ele cresceu e habitou no deserto. No deserto. Não importa onde você esteja, não importa
que vai acontecer, não importa se portas se fecharam, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa qual é o seu passado, não importa se algum médico te diagnosticou com alguma coisa, não importa o que foi falado para você, não importa onde você está agora, o importante é você acreditar e crer que você tem uma promessa. Se você acreditar e crer que tem uma promessa, nada vai te parar. Nada vai te parar. Se você estiver seguindo os propósitos, se você estiver seguindo aquilo que foi chamado para fazer, nada vai te parar. De nada você terá falta. De nada você terá falta para fazer aquilo que Deus chamou a fazer. Agora, se você está tendo falta, ou você está faltando fé, ou você está faltando crer nas promessas que Ele colocou na tua vida, tu está dando mais ouvido a outras coisas do que o que tem que ser dado ouvido. Ou também você pode não estar seguindo ali os propósitos de Deus para sua vida. Então, eu vou te falar 10 promessas aqui, rapidinho, tá? Vou te falar aqui, ó. Primeira promessa, provisão diária. Que está em Mateus 6, do 31 ao 33, que diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com comer e beber, já vai ser acrescentado. Isso é o básico de Deus. Isso é o básico de Deus para sua vida. Se você crê. Se você crê nessas promessas, é o básico que ele vai fazer. É o básico, tá, gente? Não precisa pedir, não. É o básico. Aí o segundo é a paz, que está em João 16, 33, que diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ter aflições não é símbolo de não ter paz. Nós podemos ter paz mesmo diante das turbulências da vida. Mesmo diante, há muitas coisas dando errado, porta se fechando, a gente continua com a paz, porque essa é a promessa. Terceira promessa, o Espírito Santo. Está em Lucas 11:13. Diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, por quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A quem o pedir. Aqui o batismo, né, com o Espírito Santo, recebeu o fruto do Espírito. A quarta promessa, vida plena. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras versões em abundância. Em abundância, pleno, é pleno, pleno é... Gente, sabe o que é pleno? Sabe o que é pleno, né? É é tudo completo, é nada faltando, é nada fora do lugar, é nada rasgado, é nada quebrado, é nada, é tudo completo, é plenitude, é plenitude. E a quinta, sabedoria. Quinta promessa, sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. É simples, é só pedir. Tá falando? É só pedir. É só pedir. Se tá faltando sabedoria para fazer um negócio, está faltando sabedoria para aconselhar alguém, está faltando sabedoria para fazer algo, está faltando sabedoria, criatividade, é só pedir. A sexta, salvação. Sexta promessa diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Está em 1 João 2,25. A sétima, prosperidade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está em Jeremias 29:11. Essa é a sétima, uma das promessas, gente, prosperidade. Casa junto com a plenitude, né? É quase a mesma coisa, eu acho, para mim, é plenitude e prosperidade. Você ser próspero é você ser pleno em todas as áreas da sua vida, né? E a oitava, proteção. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Nada te afligirá, né? Diz aqui em Salmo 91. E o 9, coração novo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Deus troca nosso coração amargurado, um coração triste,
por um coração de carne, sabe? Aquele coração de pedra, transforma em carne, transforma um coração amoroso. Nós vemos as pessoas de outra forma, nós amamos pessoas, nós gostamos até daqueles que fazem mal pela gente, porque nós sabemos que não é eles, né? É algo agindo através deles. E isso é maravilhoso, eu creio que é uma das melhores, é você ter um coração renovado, é as pessoas olharem para você e falar, não te conheço mais, não te conheço mais, porque de tão diferente que você tá, de tão diferente, as pessoas olham e falam que até sua voz muda, o brilho dos seus olhos muda, porque Deus transformou teu coração, Ele trocou literalmente teu coração. Quando nós aceitamos ser filhos, deixamos de ser criaturas, né? E passamos a ser filhos. Todas essas promessas nos atingem, todas essas promessas dadas para a gente de presente. Só que muitos filhos escolhem não tê-las, não profetizá-las na sua própria vida. Vive como escravo, vive como se não fosse filho, porque não sabe o que o pai deixou para ele. Não tem interesse em conhecer nem o pai, não tem interesse em nem saber o que o pai deixou, as heranças, não deixou um manual ali, nem interesse tem de ler a carta que o pai deixou. É muito grande, é muita coisa. Ah, eu não entendo nada dessa carta. Se falta sabedoria, ele também deixou lá, é só pedir. É só pedir. E a 10ª diz assim: ele é fiel para cumprir as suas promessas. Essa sela todas as outras, sela todas as outras. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não violarei a minha aliança. Ele fez uma aliança lá atrás com Abraão. Ele não quebrou essa aliança. Ele não quebrou essa aliança. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia que ele mesmo faz a aliança em nome dele mesmo, jurando por ele mesmo, porque não tem nada além dele. Então, se ele é capaz de fazer isso por você, você só não está vivendo todas essas promessas porque você não acessou elas ainda, porque você mal sabia que elas existiam, e existe muito mais que isso daqui. Existe muito mais que isso daqui. Eu te aconselho que você anote, que você tenha isso impresso, para que você medite dia e noite nas promessas que tem para sua vida. Porque muitas vezes a gente passa o dia meditando no problema, a gente passa o dia meditando que não vai dar certo, que não vai fazer, que não tem como. A gente escuta mais quem fala que não tem como do que escuta as promessas que existem. Eu te aconselho a você ter isso todos os dias aos seus olhos, para que você não esqueça diante de um deserto, diante de um problema, diante de algo que possa estar vindo a acontecer na sua vida, você não se esqueça que você tem promessa. Mesmo que se você estiver num deserto árido, o sol muito quente, está queimando sua cabeça, Deus vai olhar para você, Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar, porque as promessas já existem, são muitas, não é uma só. São muitas, são muitas. Amém? E eu profetizo todas essas bênçãos na tua vida, todas essas promessas na sua vida, que você possa enxergar a vida a partir de agora, de um modo diferente, que você possa enxergar com esperança, que você possa enxergar que você pode, que você tem tudo para você viver isso daqui. Basta você crer, basta você acreditar, basta você seguir tudo aquilo que Deus te pede e te aconselha. E eu quero ver você voltar aqui para dizer o quanto sua vida já tem melhorado, porque você praticou isso todos os dias. O quanto você saiu, sabe, do poço, daquele deserto que você achava que não tinha mais fim. Que você achava que não teria mais como ver água, não teria mais como ter água. Mas Deus hoje te abre os olhos. Hoje Ele vai deixar você enxergar oportunidades que possa estar na tua frente. É só você pedir para Ele. É só você não terceirizar essa guiança. É só você ir lá e conhecer aquilo que te cabe, para que você possa viver o melhor e a plenitude que Ele tem para você aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Amém? Agora, se veio alguém ao seu coração, se você lembrou de alguém, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque não é para mim, não é para mim, é para você também ser um pedacinho do céu aqui na terra e abençoar outras vidas.
Eu te agradeço se você chegou até aqui. Um beijo e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.